Boa noite a todos. Gostaria de dizer da grande alegria de estarmos aqui novamente nesta casa que nos acolhe, reencontrando amigos dessa caminhada. Eu acho que eu não vou poder ficar na mesma linha do microfone. Gostaria de dizer dessa grande alegria e para nossa reflexão da noite, nós entendemos que seria oportuno aproveitarmos uma experiência trazida para nós por Joana de Ângeles, através da obra denominada Conflitos Existenciais, através da qual nós vamos observar uma comparação bastante harmoniosa que é feita ao longo de toda essa obra, nos convidando a refletirmos sobre as dificuldades que nós temos enfrentado durante a jornada terrena, durante este momento reencarnatório, que para nós é tão significativo, uma vez que estamos tendo toda a oportunidade de darmos sequência ao planejamento reencarnatório que realizamos ainda no plano espiritual, com o objetivo maior de efetivarmos o processo de evolução, o processo de moral e espiritual. Então, dessa maneira, nós vamos verificar que a marcha do progresso, ela é inexorável. Não há maneira de nós determos. Por mais dificuldades que nós possamos encontrar, por maiores que sejam os problemas que surjam durante a nossa trajetória, nunca, porém, esse processo vai ser detido. Em nenhuma oportunidade nós vamos perceber, ou por conveniência de indivíduos ou de grupos, esse processo vai ser paralisado. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos da espiritualidade amiga a concessão para o processo reencarnatório, somos amparados plenamente. A partir daí, cabe a cada um de nós lutarmos, trabalharmos para concretizarmos o aprendizado na forma do progresso. O homem, então, na sua plenitude, ele vai avançando, muitas vezes sob injunções dolorosas, muitas vezes pela nossa ignorância ou pela má utilização dos recursos preciosos que nós temos à nossa disposição, nós acabamos sofrendo. E esse sofrimento, ele vai aparecendo ao longo das manifestações da vida. À medida que vamos vivendo, à medida que vamos realizando esse planejamento reencarnatório, vão se desenvolvendo valores sublimes, valores estes que muitas vezes estão em nós na forma de um germe, na forma minúscula. E ao longo da experiência carnal, nós poderemos então promover o seu desenvolvimento. O que fazemos então? Buscamos a felicidade. Todos nós que reencarnamos, reencarnamos com o propósito de sermos felizes. No entanto, para que essa felicidade se efetive, nós precisamos de doar a nossa parcela de trabalho. Passo a passo, nós vamos construindo a felicidade através de um esforço pessoal no qual nós investimos muito. Cada um com a sua dificuldade, com o seu problema, com a sua dor, com o seu sofrimento, nós vamos possibilitando então o desabrochar do potencial espiritual que temos, que trazemos, até que nós possamos então sairmos vitoriosos. Então, esse processo de sermos felizes, ele é sim um processo para nós, para o espírito que reencarnou. Nós viemos aqui para isso, para sermos felizes, para desfrutarmos de tudo aquilo que Deus nos concede através da maravilha que é esse mundo, através da grande maravilha que é o nosso corpo, da bênção da família, a oportunidade bendita do trabalho. Então, através de todas essas vivências, vamos construir a nossa felicidade e para essa situação
nós vamos então ter como grande oportunidade a reencarnação. Através das reencarnações, que são múltiplas e que muitas vezes são reencarnações que vão trazendo essa oportunidade de crescimento, o espírito então vai se aprimorando. Através do aprimoramento do espírito, ele vai se libertando das dificuldades que traz, do seu estado primário, das suas maiores imperfeições. Então, através desse processo de crescimento, nós vamos nos libertando, e essa liberdade, muitas vezes, ela vai encontrar situações que vão aparecer como heranças ou oportunidades negativas. Muitas vezes, essa oportunidade surge como resultado de experiências anteriores, através das quais nós conquistamos débitos. E esses débitos, perante a lei natural, ele tem que ser resgatado. Então, dessa maneira, nós vamos observar que tanto o momento que o espírito luta pelo seu aprimoramento, à medida que ele tenta se libertar das dificuldades que aparecem para cada um de maneira bastante variada, até o momento em que ele experimenta, então, o produto dessas experiências anteriores, do lado negativo, das grandes dificuldades que ele tem que se libertar, elas vão aparecer como grandes desafios durante a nossa existência. E a partir daí, nós vamos então avançando rumo ao processo de crescimento maior, rumo à sublimação do espírito, que vai acontecer sempre de modo progressivo. Jamais vamos retroceder. Em nenhuma oportunidade o espírito regride. Muitas vezes, pelas grandes dificuldades que ele enfrenta, não acionando as potencialidades do espírito, que são o pensamento, a inteligência, a consciência, o livre-arbítrio e a vontade, muitas vezes o espírito estaciona, ele não consegue progredir. No entanto, sempre ocorre o progresso. O progresso é a lei de Deus e todos estamos submetidos a ela. Então, dessa maneira, o espírito vai de uma maneira crescente, de uma maneira ascendente, ele vai adquirindo conhecimento, vai armazenando esse conhecimento, e à medida que ele faz uso e que ele vivencia toda essa oportunidade, nós vamos perceber que ele se desenvolve, cresce e numa espiral ele vai atingir a sua plenitude. Ele vai tender a sublimação maior, que é exatamente o processo em que nós vamos verificar que esses desafios, eles vão então aparecendo como conflitos. Esses conflitos, eles aparecem como conflitos perturbadores, que num primeiro momento buscam enfermar, desorientar, trazer situações dolorosas, muitas vezes não direcionadas com sabedoria, ela faz com que o espírito tenha grandes dificuldades. E aí, nós vamos perceber o seguinte: será que esse homem que está submetido agora, esse espírito reencarnado, submetido a essa situação dolorosa, que não direciona com sabedoria e que tem dificuldade para enfrentar o problema, será que ele vai sair vitorioso? Num primeiro momento, analisando então o processo de encarnação e de evolução do homem, muitos acreditavam que essa criatura reencarnada não passava de uma folha de papel em branco, que bastava que fosse depositado nela conhecimentos, e que esse conhecimento resultava da simples imitação para que ele pudesse aprender. E aí, uma outra questão: será que nesse caso havia o arquivamento desse conhecimento, o arquivamento das impressões? Nós vamos verificar que, de uma maneira precisa, a doutrina espírita diz que não. Nós, para que realizemos o processo de transformação, não basta que tenhamos o conhecimento intelectual.
Não basta que aprendamos a multiplicar aquilo que alguém já produziu. É necessário que esse conhecimento seja trabalhado no nosso interior, para que ele promove transformações íntimas na nossa malha perispiritual. Essa mudança, ela tem que ser profunda e depende exatamente de acionarmos, através da inteligência, o nosso sentimento, o nosso pensamento, através do livre-arbítrio, mobilizando a vontade. Vamos perceber, então, que experiências foram feitas, por exemplo, com criaturas cegas de nascimento. Essas criaturas cegas de nascimento, elas não podiam acompanhar as expressões da face das criaturas encarnadas. E o que se verificou foi que, quando eles vivenciavam situações de alegria ou de tristeza, mesmo sem nunca terem visto a face de alguém, eles reproduziam as mesmas expressões. Eles reproduziam o sorriso, a alegria, a tristeza, a preocupação. Então, do mesmo modo, foram avaliadas tribos primitivas que também nunca tiveram contato com o homem civilizado. E o que se percebeu foi um comportamento semelhante. Essas tribos demonstravam, essas criaturas que integravam a tribo, elas demonstravam sentimentos muito próximos das que apresentavam os homens civilizados, mostrando então que, na verdade, o que havia é uma ligação com a criatura que nós somos hoje, que esse espírito vivencia hoje, trazendo experiências do passado. E essa situação, ela também foi testada por Darwin quando ele estudava a teoria evolucionista. O que ele fez? Ele trabalhou, fazendo um tratado de fisionomia humana, ele trabalhou e confirmou a ancestralidade das características emocionais e das expressões que as pessoas apresentam. O que significa isso? Significa que as novas conquistas psicológicas mostraram que existe para o espírito reencarnado uma herança atávica que assinala todos os indivíduos a termos idênticas expressões faciais e emocionais, sem que nós tenhamos contato com outros. Por quê? Porque essa herança é uma herança de cada um de nós. Nem sempre ela vai depender desse contato social que nós vamos desenvolver. Somos herdeiros de nós mesmos. E esse processo de construção da herança que é nossa, ela é um processo que, de acordo com a doutrina espírita, ela procede de outras reencarnações. Ou seja, trazemos no nosso íntimo espiritual todas as necessidades e todo desejo de realizações para o avanço progressivo das diferentes etapas evolutivas. Esse processo, ele é um processo que vai mostrar que, do ponto de vista do nosso crescimento moral e do nosso crescimento espiritual, a necessidade de reparação favorece ao espírito as aquisições. Então, não temos que dividir isso com o outro. A minha necessidade, a minha dificuldade, o meu conflito de hoje nada mais é do que um processo de construção e de aquisição que eu trago comigo ao longo das diversas encarnações e que estão aparecendo hoje como sublimes oportunidades de crescimento e evolução. Na verdade, somos herdeiros de nós mesmos e, através da reencarnação, recebemos a grande oportunidade para reparar, para refazer o caminho, para buscarmos novas oportunidades com o propósito de reescrever a nossa história, de reorganizar os nossos arquivos. E esse processo de reorganização é que traz para nós exatamente a ideia da alegria, da felicidade.
E aí nós vamos ver que a felicidade, ela é sim deste mundo. Ela é possível. Em que medida? Na medida em que estamos na Terra, não para sofrer, mas com o propósito maior de reorganizarmos o nosso conteúdo. E essa reorganização é exatamente através da criação de condições para uma saúde plena, para uma alegria total, para uma alegria real. Então, por isso é que o nosso esforço de compreensão, de aprendizado e de crescimento, ele deve estar no primeiro plano do nosso processo evolutivo. Mesmo no momento em que apareçam as expiações mais difíceis, os problemas mais dolorosos, enquanto vige, nós verificamos que esse processo doloroso nos ajuda a vencermos as dificuldades maiores. E nesse ponto, à medida que eu estou lutando para superar um problema, uma dor, um conflito maior, a mola propulsora do meu crescimento é exatamente essa força que me ajuda a vencer o problema daquele momento. Então, naquele momento em que eu tenho uma expiação, uma dor, um conflito, um problema, veja que eu estou trabalhando pela libertação do ser, que sou eu, que estou encarcerado com aquela dificuldade. Até o momento em que eu concluí a reeducação do espírito que sou. No momento em que eu compreender, no momento em que esse processo de educação passar a ser vivenciado de modo natural por mim, eu estou livre da dor. Eu estou livre do problema. A lição foi concluída. Então, neste processo, nós vamos perceber que existem fatores psicológicos, que a espiritualidade proporcionou para cada um de nós, nos auxiliando nesse processo de superação. Então, Joana de Ângeles nos fala de uma grande ferramenta que é exatamente uma droga, um neurotransmissor poderoso. Esse neurotransmissor é um elemento produzido pelo nosso organismo, que é liberado no nosso corpo, à medida que nós experimentamos situações de alegria, situações de prazer, situações de alegria e situações de recompensa. Então, nós vamos ver que as tomografias computadorizadas, feitas na área do cérebro, onde situa a felicidade e a infelicidade, ela mostrou que existe uma excitação maior de diferentes áreas à medida que experimentamos situações diferentes. Oportunidades variadas fazem estimular o nosso cérebro também de modo variado. Então, esses fenômenos físicos, eles proporcionam uma reação que também é uma reação física, e nós vamos entender que esse processo, ele é um processo que vem do espírito. Então, na verdade, é o pensamento que é elaborado pelo espírito, que vai ter no corpo físico uma resposta física também. Então, nesse caso, o sentimento que nós elaboramos, que nós vibramos, ele vai enviar impulsos, e esses impulsos vão alcançar o cérebro. Alcançando a região cerebral, o cerebelo em especial, ele vai ser processado. Esse sentimento processado pelo cerebelo, ele vai ser encaminhado aos músculos como uma ordem, permitindo então a ação do diencéfalo. Em seguida, vai haver uma excitação emocional, o córtex ativa o lobo frontal e transforma a emoção em atitude e em realização. Então, veja, no primeiro momento, o sentimento, ele é elaborado pelo ser espiritual, pelo espírito que sou. Esse sentimento, ele vai imediatamente, através da conexão do espírito com a matéria, alcança o cérebro físico.
e na região determinada, ele vai então induzir aquela região a produzir esse produto, que são exatamente as dopaminas ou os neurotransmissores, que vão fazer com que diferentes regiões encarregadas dessa reação, que elas apresentem então atitudes e me realizem. Por exemplo, é o caso do sorriso. Quando eu vejo uma pessoa que eu gosto, quando eu ouço algo que me agrada, eu reajo sorrindo. Quando eu vejo uma preocupação, eu me preparo para reagir diante dela. Então, essa reação, que é uma reação do corpo físico, é o produto da ação do ser espiritual que sou diante de uma situação ou de conflito, ou de teste, ou de dificuldade. Desse modo, vai ocorrer então um processo eletroquímico, ou seja, o sentimento vai estimular áreas do cérebro, e esse sentimento estimulando o cérebro vai produzir, através da ação dessas glândulas próprias que estão localizadas no cérebro, a transformação, a condução e a materialização desse sentimento. Então, o ser humano, na verdade, ele vai ser como um feixe de emoções. E essa emoção, ela vai precisar de ser direcionada. Aí é que a educação, e em especial a evangelização do espírito que sou, passa a ter exatamente uma grande importância. O conhecimento adquirido, ele precisa de ser exercitado. A partir do exercício do conhecimento, é que nós vamos conseguir transformar em vivência aquilo que nós já sabemos. Percebemos, então, que através de um estudo feito pelo Sérgio Freitas, que é um médico que trabalha com essa área de conhecimento, lá em São Paulo, numa faculdade de medicina, ele se dedicou ao estudo da glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que nós possuímos no cérebro. Imaginem que a nossa cabeça fosse uma maçã. Ela está localizada, então, na mesma direção que estaria a semente da maçã dentro do nosso cérebro. Então, na mesma posição. Essa glândula pineal, ela capta as informações do mundo espiritual e vai, através de ondas eletromagnéticas, como se fosse um telefone celular, ela vai transformar em estímulos neuroquímicos. Então, é dessa maneira que a espiritualidade se coloca em contato conosco e que nós nos comunicamos com a espiritualidade, através da ação de um organismo físico, que é o nosso cérebro. Nós temos condição de captar, então, esses estímulos, essas ondas eletromagnéticas que são imprimidas. Então, a epífise ou a glândula pineal está localizada nesse ponto aqui, exatamente bem no centro do nosso cérebro. E é exatamente esse o papel. Ela nos auxilia no processo de captar essa onda eletromagnética e que é percebida por nós. Então, a origem do movimento, ela vai acontecer da seguinte maneira. Primeiro, nessa região, vai haver o que nós chamamos da produção da dopamina. Aqui no número 2, numa região chamada striatum, vai haver, então, o encaminhamento da mensagem para outras áreas, inclusive para a substância nigra, que é responsável pelo equilíbrio e pela coordenação. No número 3, nós vamos perceber que o neurotransmissor vai atravessar a célula da sinapse e vai, então, se preocupar com o encaminhamento da mensagem para que ela chegue, por exemplo, até a nossa musculatura. Em seguida, aqui esse neurotransmissor alcança o nosso braço ou alcança, então, todo o nosso corpo, e é onde nós vamos ter, então, as diferentes reações. Ou a reação de andar, de abraçar, de pegar, de falar, de ver e por aí afora. Então, vamos ver que, pela misericórdia de Deus, existe um sistema bastante complexo, mas, ao mesmo tempo, bastante simples,
que possibilita, então, o nosso movimento físico mobilizado pelo sentimento que eu trago a partir da vibração do ser espiritual que sou. Todo esse complexo de energia procede, então, do espírito. E ele vai ser, então, exteriorizado conforme o padrão evolutivo, produzindo, então, vibrações superiores, se o espírito que sou está numa vibração mais elevada. Se eu trago conhecimento, se vivencio esse conhecimento, nós vamos, então, observar que as emoções que são produzidas são emoções superiores. No entanto, ou inquietantes, que trazem a necessidade do crescimento moral. Então, muitas vezes, a vibração que eu trago em mim não é uma vibração equilibrada. O que denota que eu ainda preciso de trabalhar muito pelo processo de crescimento moral e espiritual. Então, nesse sentido, os desafios existenciais vão aparecer como emoções que são perturbadoras. Vão aparecer na forma de transtornos, na forma de ansiedade, na forma de sentimento de culpa, de estresse, de angústia, exigindo, portanto, a nossa atenção, de uma forma muito especial, para que a gente consiga, através do equilíbrio, compreendermos o que estamos vivendo naquele momento. Em segundo lugar, como poderemos, de uma maneira bastante objetiva, compreendermos, aceitarmos e equacionarmos exatamente tudo isso que nós estamos vivendo. E aí nós vamos ter um alento enorme através da ferramenta maravilhosa que nós já dispomos hoje, da psicologia, da psiquiatria, e não vamos nos esquecer da bênção do Evangelho, da prece, do Evangelho no lar, na forma de uma ação saneadora para o espírito que sou. A felicidade, então, ela passa a ser desencadeada exatamente por esse conjunto de reações através de sensações que eu vou experimentar quando vou mudar de uma posição para outra, mas vibrando na mais completa harmonia. Então percebemos que essa harmonia que o espírito experimenta, na forma de sensações agradáveis do dever cumprido, através da sua retidão moral, através do cumprimento das suas ações, através da sua vivência como cristão que ele é, nós vamos perceber que o cérebro produz dopamina, produz serotonina ou a noradrenalina, além de outros transmissores, confirmando esse estado íntimo que nós estamos vivenciando. E nesse caso, nós vamos perceber que uma grande rede de transmissão acontece no nosso íntimo através do sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele potencializa as expressões de dor, de mágoa, de ódio, de raiva, mas principalmente de alegria, de felicidade, de conquista, de esperança. É nesse momento que nós precisamos de trabalhar a progressividade da esperança dentro de nós, trocando, substituindo dificuldades que enfrentamos através da compreensão da base do conhecimento que temos, através do processo de vivência desse conhecimento, conquistarmos situações de felicidade, de alegria pelo dever cumprido. Então nós percebemos que num primeiro momento a noradrenalina é um desses neurotransmissores, é um desses compostos que é liberado no nosso organismo e que é o responsável pela energia, pelo interesse. Então, o nosso corpo físico, ele é ativado, ele é estimulado toda vez que a noradrenalina é produzida. Em segundo lugar, existe um outro neurotransmissor, que é a serotonina. A serotonina, ela é responsável pelo impulso. E também nós sabemos que do ponto de vista do equilíbrio, da tranquilidade, ela também vai fazer esse movimento.
Quando ocorre uma interação entre noradrenalina e a serotonina, nós vamos perceber que só isso pode provocar em nós uma sensação de ansiedade, de irritabilidade. Então eu estou buscando, eu estou querendo, eu estou provocando, eu estou produzindo. Enquanto que quando a dopamina é liberada no organismo, por uma ação do sentimento codificado e vibrado dentro de nós, ela traz a grande iniciativa. E nesse processo comum entre a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, nós vamos ver que vai ser trabalhado e equilibrado em nós a emoção, o humor e essa função do conhecimento. Então, dessa maneira, é muito importante que, se de um lado nós tenhamos iniciativa, nós busquemos através da ânsia de conhecermos, que nós tenhamos a energia do interesse, que nós tenhamos o impulso de ir atrás, mas que nós não nos esqueçamos de que essa vibração que eu trago, essa vibração de equilíbrio, a vivência da alegria, da felicidade, da conquista, é que vai produzir em mim exatamente esse processo saneador do progresso, da grande busca através da função cognitiva, equilibrando a emoção. E aí, nós vamos perceber que essa conquista da felicidade, ela vai ocorrer quando eu transito, então, de um estado de alegria para outro estado de alegria. Muitas vezes, numa condição de equilíbrio, mas de harmonia também. Ser feliz, estar feliz, está no Evangelho. A felicidade não é deste mundo. Não vamos conquistar a felicidade duradoura, para sempre. Vivemos momentos felizes, vivemos períodos de equilíbrio. No entanto, é muito importante que a gente não despreze essas pequenas conquistas, porque são elas que alimentam a energia do ser espiritual que somos, no sentido de continuarmos adiante. Então é extremamente importante que essa conquista de momentos felizes, de pequenas parcelas de alegria, sejam comemoradas por nós. Nós vamos ver que o sofrimento é a mesma situação. Só que agora nós estamos numa transição de uma situação inferior, que o espírito sabe que deveria ter progredido, que ele já tem o conhecimento, que ele não vive o conhecimento que tem, e por isso ele é mal sucedido. Com isso sofremos, porque estamos migrando de uma situação que já poderíamos ter evoluído e não o fizemos muitas vezes em função da nossa falta de iniciativa, da nossa falta de vontade. Portanto, felicidade não é o oposto de infelicidade. Ao contrário, a felicidade é o estado de bem-estar, é o estado de harmonia entre o ego e o self, ou seja, são conquistas morais e espirituais da vitória sobre os desafios existenciais. Portanto, ser feliz não é só o contrário de ser infeliz. Ser feliz é o resultado do trabalho, da luta, de vencer a dificuldade que eu experimentei. E que através desse processo de renovação interna, eu consegui reorganizar essa dificuldade que eu trazia comigo. Vamos perceber então, eu escolhi para a noite de hoje, nós conversarmos um pouquinho sobre um grande desafio que nós trazemos. A grande maioria de nós traz ainda, de alguma maneira, a preguiça. A preguiça ainda é um sentimento que nós, infelizmente, acolhemos no nosso íntimo espiritual. Essa preguiça, frente à lei do trabalho, nós vamos perceber o que é a preguiça. Então, se nós formos definir a preguiça, nós vamos entender que a preguiça é um dos 7 pecados capitais que foi estabelecida no período do Papa Gregório Magno, no século VI, quando ele instituiu os pecados que feriam a Deus
e que feriam o próximo. Uma delas é a preguiça. Segundo o budismo, a preguiça é um dos principais obstáculos para o despertar da alma. E aí nós vamos ver que, de acordo com o dicionário, a preguiça é um substantivo feminino que deriva do latim pigritia, que significa a pessoa ou o indivíduo que apresenta uma pouca disposição para o trabalho, ou que apresenta aversão ao trabalho, ou a inação, ou ainda a demora, a lentidão em fazer alguma coisa, indolência, moleza, morosidade, negligência. Então veja, muitas vezes nós apresentamos um comportamento assim, mas é diferente quando nós entendemos o que é a preguiça. Então a preguiça, o que ela é? A preguiça ou propensão para a inatividade, também para não trabalhar, conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, caracterizada como negligência, moleza, tardança, é um desvio de conduta, que merece maior consideração do que aquela que se lhe tem sido oferecida. Então veja, a preguiça é um desvio na conduta esperada. Por isso, nós devemos parar, refletir e nos preocuparmos um pouco com ela. Como é que a preguiça aparece? A preguiça aparece, normalmente, de uma maneira natural, como um efeito do cansaço, ou mesmo a necessidade do repouso. Trabalhei muito, estou exausto, estou extenuado, então eu vou me deitar para relaxar. No entanto, quando esse processo ele se desenvolve além do necessário, nós vamos perceber que ela passa a preocupar em que medida? Quando ela se torna demasiado prolongado. Então, o refazimento depois do trabalho é algo que nós necessitamos. O corpo físico precisa do descanso. Na verdade, quando esse descanso se torna muito prolongado, para o refazimento das energias, nós vamos perceber que esse fenômeno passa a ser não normal. E aí ele é preocupante. Quais são os fatores que causam a preguiça? O primeiro pode ser o tédio ou o desgosto. Então, nesse caso, vivendo o tédio ou vivendo o desgosto, a gente pode se desiludir e se abandonar num quadro de preguiça. Segundo, a falta de um ideal. Por isso que é tão importante manter uma vibração elevada em torno de um ideal. E aí a gente prostra e entrega os pontos, como dizemos na prática. Outro ponto é uma decepção que gera um processo de desilusão, um processo de ressentimento. Então, esse processo de ressentimento, ele também pode ser acompanhado de um choque emocional não compreendido de modo consciente, e aí vai nos fazer vítimas do egoísmo. De que maneira? Na medida em que eu tenho um sentimento exagerado pela minha personalidade. Então, coitadinha de mim, tudo eu. Então eu vou descansar, porque só eu que trabalho, só eu que estou cansada, me entrego ao descanso, me entrego ao repouso, e muitas vezes nós vamos perceber que esse processo é um processo que tem um início e um final bastante dificultoso para cada um de nós. Os sintomas e os transtornos, eles são, então, iniciados. Normalmente, a pessoa, quando está vivenciando esse processo da preguiça, ela fica numa posição retraída e silenciosa. Ela fica na dela, quieta, isolada. Esse processo, ela faz com que ela também perca o entusiasmo pela vida, o que é mais complicado. Porque na hora que ela perde o entusiasmo pela vida, ela não tem motivação. E essa falta de motivação para realizar qualquer ação, ela é uma ação importante, porque ela faz parte da renovação energética do espírito que sou.
Esse transtorno que é então gerado pela preguiça, ele vai acontecer quando nos entregamos à ociosidade, de uma maneira débil, e o caráter nosso fica com uma extrema fraqueza. Vamos perceber que com essa falta de atividade, a tendência que nós temos é ficar inútil. Normalmente, quando experimentamos a preguiça, e que a preguiça se instalou em nós, nós nos tornamos criaturas que nunca podemos fazer nada. Não temos tempo para vir ao centro, não temos tempo para ajudar o outro, não podemos colaborar com a nossa família. No trabalho, eu faço o mínimo possível, eu faço aquilo que é da minha obrigação mínima e venho embora. Então, na verdade, eu expresso, então, essa síndrome, muitas vezes na forma de depressão, porque o fato da pessoa se isolar faz com que ela também, muitas vezes, se sinta perseguida, não amada, não integrada na sociedade. E aí ela passa a experimentar um processo de isolamento, baixa autoestima e fuga psicológica. Então, são fatores que predominam nesse comportamento, que nesse caso já é um comportamento doentio. Como que nós vamos então tratar a preguiça? Do ponto de vista da orientação da Joana, o que fazer diante da preguiça? Joana de Ângeles nos orienta: exercício, movimentação. Para quê? Com a finalidade de preservar a própria estrutura física. Então, fisicamente, o nosso corpo precisa de movimento. Esse processo de movimentação, ele também traz a movimentação da mente. Essa movimentação da mente faz com que ocorra a mobilização de pensamentos saudáveis. Então, dessa maneira, pensar é uma bênção. Pensar vai auxiliar a capacidade de raciocínio. E essa criatura começa a reagir. Então, o primeiro passo para combater o processo da preguiça é a ação física, a ação mental, e a partir daí, passamos a elaborar projetos que são projetos que trazem uma alegria na vivência. Nós começamos a perceber que a criatura começa a desenvolver entusiasmo. E dessa maneira, as diferentes atividades que vão ser realizadas como uma forma de terapia são, primeiro, interrogar-se: por que é que eu estou sofrendo? Por que eu sofro sendo preguiçoso? Se sofro, até quando eu vou suportar essa situação? Até quando eu vou ser preguiçosa? Nesse ponto, eu tenho um despertar terapêutico. O espírito é convidado nesse momento porque ele começa a sentir vergonha. Quando a vibração mental é envolvida, é amparada pela ação da prece, a criatura começa a se colocar numa situação de desconforto. E ela começa a perceber que, na verdade, ela precisa de se mobilizar. E ela começa, então, a trabalhar. A partir desse ponto, vão surgir, então, de uma maneira natural, o desejo de mudança. Esse desejo natural de mudança, ele passa, então, a ver a preguiça como algo que o desagrada, como algo enfadonho, como algo difícil e que ele não merece. E aí nós vamos perceber que essa criatura começa então a vibrar com o trabalho. Simples, tocar violão, caminhar, jogar bola, fazer alguma coisa, mobilizar então essa oportunidade que ele está vivenciando. Então, dessa maneira, o tratamento da preguiça, ele acontece com essa mudança de comportamento. Quando a criatura muda o seu padrão vibratório, quando ela muda o seu padrão mental e é amparada através da espiritualidade. Os exercícios de despertamento vão liberar energia armazenada. E essa liberação de energia armazenada, o ego cede lugar à necessidade de convivência e da compreensão fraternal. Ou seja, ele começa a voltar a querer conviver com o outro, a querer estar com o outro, a querer participar da vida do outro. Através, então, de leituras edificantes,
através da prece como um grande recurso inestimável, da psicoterapia, baseada também em labores, e de uma atividade bem dirigida, através então do estímulo de emoções agradáveis, de conquista dessa saúde integral. Vamos perceber então que qualquer forma de trabalho, ela é bem-vinda. Qualquer forma de trabalho passa a ter uma ação saneadora para essa grande patologia do espírito que somos. O trabalho entra então como o grande antídoto da preguiça. E nós vamos perceber que a preguiça tudo dificulta, enquanto que o trabalho tudo facilita. Vamos ver que, de acordo com a história, por que é que muitas vezes a gente apresenta alguma rejeição ao trabalho? Por que que temos tanta dificuldade para encarar o trabalho como uma lei natural, como a lei de Deus? Muitas vezes, se nós vamos observar a história, o trabalho é derivado de um vocábulo latino, que é tripalium, que é a denominação de um instrumento de 3 paus. Esse instrumento de 3 paus, ele era utilizado para tortura. Na verdade, o trabalho significava ser torturado pelo tripalho. Quem é que então na época trabalhava? Eram as pessoas que não podiam pagar os impostos. Então todo aquele que não tinha dinheiro e que precisava de acertar a conta com o tributo, ele era então torturado e ele trabalhava então para poder pagar. Por isso que para nós, muitas vezes, trabalhar é um ato penoso, é um ato imposto, é um ato impositivo. Dessa maneira, segundo a história ainda, esse sentido era comum na antiguidade. E com esse significado, ele atravessou praticamente toda a Idade Média. Então, por um longo período, nós convivemos com uma ideia de que o trabalho era algo menor. O trabalho era algo que não era digno. O trabalho era um castigo pelo fato de eu não ter dinheiro para acertar as contas que eu não podia. Então, no século XIV, começou então a ter o sentido que hoje nós temos do trabalho, que é o da aplicação de forças e de faculdades, dos talentos e das habilidades, para alcançar um determinado objetivo, para alcançar uma determinada finalidade. Então, só no século XIV é que há uma mudança no entendimento do que seja trabalho. Segundo Kardec, aqui tem um texto bastante longo, e eu não gostaria que os senhores se preocupassem com a leitura, porque inclusive ficou muito pequeno, mas ele coloca assim, ó: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma porções de um flagelo, como a escassez. Ou seja, trabalhar tem uma ação saneadora para nós. Para o ser espiritual que somos, não trabalhamos só para ganhar o pão de cada dia, mas trabalhamos para nos realizarmos como criaturas que somos. Trabalhamos por um ideal, trabalhamos porque temos um objetivo de nos realizarmos. Então, do ponto de vista doutrinário, segundo Herculano Pires, e de acordo com a lei do trabalho, o Espiritismo não encara o trabalho como uma condenação, ao contrário da visão marxista. Trabalhamos para sermos felizes e sofremos quando não trabalhamos, não é? O trabalho é uma necessidade na evolução humana e na evolução terrena. Vejam quanta coisa boa é produzida a partir do momento que trabalhamos. Temos uma rua cheia de buracos, uma rua difícil de ser acessada. Moramos na ponta da rua. Se alguém ficar doente, a ambulância não chega para levar uma pessoa que sofreu uma cirurgia ou que está debilitado. Se alguém trabalha, se alguém constrói um asfalto ou pavimenta aquela rua, a ambulância chega dentro da nossa casa.
Olha que maravilha. Quanto benefício materialmente falando nós temos como resultado do trabalho. Do ponto de vista moral e espiritual, esse processo de crescimento é ainda maior. Quando trabalhamos as dificuldades que trazemos em nós, quando trabalhamos os conflitos, quando trabalhamos as dores, quando trabalhamos o processo de compreensão que eu tenho que estabelecer no ambiente de trabalho, quando convivo com pessoas tão diferentes de mim. Quando suporto alguém que é difícil, mas que eu sei que também sou tolerada pelos outros. Esse processo é o processo de crescimento, é o processo de trabalho. Vamos observar ainda que não basta dar trabalho ao homem, é necessário dar-lhe educação moral. Esse é o maior sentido do trabalho, é o progresso íntimo que realizamos. O trabalho, trabalhar não é sofrer, mas é progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. Nós vamos perceber então que, de acordo com a lei do trabalho, que está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 3º, a necessidade do trabalho é lei da natureza? A pergunta que Kardec faz para os espíritos. A resposta: o trabalho é lei da natureza e por isso é uma necessidade. Necessitamos do trabalho, como necessitamos do oxigênio que nós respiramos. O espírito precisa do trabalho como o corpo físico precisa do oxigênio. Na pergunta 675, Kardec pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Os espíritos respondem: não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Tudo aquilo que proporciona o nosso desenvolvimento, que proporciona o progresso das faculdades do espírito. Tudo isso é trabalho. Ainda na sequência, Kardec pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? Ou seja, por que a gente é obrigado a trabalhar? E aí os espíritos respondem: é uma consequência da natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a inteligência. Ou seja, para que nós possamos crescer fisicamente, moralmente e espiritualmente, temos a necessidade do trabalho. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Se a gente recebesse comida, roupa lavada, passada, casa e tudo que a gente precisa, a gente não faria nada. Então, na verdade, a necessidade material que temos é uma bênção para que, através do trabalho, nós possamos crescer, espiritualmente falando, na medida em que lutamos intimamente para poder exercitar o conhecimento, desenvolvendo uma atividade intelectual e, de alguma maneira, proporcionar o crescimento e a transformação do espírito que sou. Ele termina dizendo: Deus concebeu a inteligência para compensar a criatura franzina. Aquele que está impedido fisicamente de trabalhar, Deus concedeu a inteligência para que ele também trabalhe. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade do trabalho? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: a necessidade do trabalho é relativa à natureza da necessidade. Quanto menos necessidade material, menos material é o trabalho. Não julgueis com isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício. Então, ficar à toa é um grande problema para todos nós. O homem que possui bem suficiente para assegurar sua subsistência está dispensado do trabalho? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: olha, do trabalho material talvez, mas não do trabalho moral e espiritual. Não paramos nunca. Temos a necessidade de aperfeiçoar a inteligência.
E esse processo de aperfeiçoamento da inteligência, ele só vai acontecer se nós trabalharmos. O processo material, ele inicia e desencadeia o processo de transformação se o homem, a quem Deus concedeu bem suficiente para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão da sua fronte, a obrigação de ser útil ao seu semelhante, ela está imprimida no espírito. Ou seja, mesmo que eu tiver dinheiro suficiente para cobrir as minhas despesas materiais e não precisar de trabalhar para ganhar recursos para manter minha vida, eu devo me manter ativo como espírito que sou, como cristão que sou, trabalhando pelo meu bem e pelo bem do outro. Kardec ainda pergunta, então, qual é o limite do trabalho? Até quando que eu devo trabalhar? E os espíritos respondem, no limite das suas forças. Ou seja, Deus dá liberdade de cada um de nós decidirmos quando devemos parar, em que momento nós precisamos do descanso, em que momento devemos interromper uma atividade física e nos dedicarmos ao descanso, para o refazimento das energias físicas, para o refazimento da energia espiritual através da prece, através da visita que fazemos para um amigo, de um passeio, de um período de férias merecido. Então, na verdade, é nossa a decisão de estabelecermos o período em que trabalhamos. Porque também vamos pensar que tem aquele que trabalha demais, que se torna um escravo do trabalho. Ele quer trabalhar o tempo todo para ganhar o tempo todo, também é um desequilíbrio frente à lei de Deus. Tanto aquele que trabalha em excesso, quanto aquele que se recusa a trabalhar, está reagindo da mesma maneira, ou seja, procurando se afastar dos problemas, que muitas vezes são problemas naturais de qualquer criatura, de qualquer ser humano, evitando pensar na realidade próxima e na responsabilidade inerente ao trabalho normal. Ou seja, é o caminho do meio, nem o extremo, nem o outro extremo. Devemos trabalhar na medida da nossa necessidade e da nossa capacidade. Em nenhuma ocasião devemos desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde as nobres até as mais simples. Por quê? Humildes e anônimas, elas vão ser atividades que colaborarão conosco no processo de refazimento energético. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos, de acordo com a conduta espírita. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Foi o que colocou o Cristo através de João, no capítulo 5, no versículo 7. Nós vamos perceber então que o trabalho vence o desafio existencial da preguiça, uma vez que nós experimentamos um bem-estar. Esse bem-estar é um bem-estar de harmonia, resultado das conquistas morais que nós conseguimos sobre os desafios existenciais, e que essa vitória que nós experimentamos é o produto dessa transformação que cada um de nós realiza, que nos traz a conquista da felicidade. Esse processo de conquistar a felicidade, ele é um processo maior que está presente na nossa vida, é um processo maior que cada um deve alimentar cada vez que se sentir submetido a um desafio. Nós trouxemos hoje a preguiça, mas quantos desafios aparecem na nossa vida do dia a dia? Quantas oportunidades nós temos de encarar problemas graves, conflitos grandes, dificuldades enormes, que no primeiro momento parece ser maior do que cada um de nós. Se paramos, refletimos, vibramos, buscamos o Evangelho, a prece como um instrumento poderoso do nosso equilíbrio, e pedimos a ajuda dos amigos espirituais, temos certeza
de que esse amparo está sempre presente. E nós vamos então ter toda a condição de realizar intimamente uma luta grandiosa na qual temos toda a possibilidade de sairmos vitoriosos. Depende da vontade que acionamos, amparados pelo conhecimento que já possuímos. Vamos agradecer a Jesus, pedir a Ele nessa noite abençoada que nos ampare, que nos proteja, que nos ilumine e que nos ajude a percebermos os nossos desafios e que nós tenhamos força para encararmos esses desafios e vencermos de uma maneira belíssima.